Fala pessoal, espero que esteja tudo excelente com vocês. Turma, vamos começar o nosso vídeo? O nosso radar semanal vai de hoje, segunda-feira, dia 20, até sexta-feira, dia 24. E o que é que a gente vai ver, pessoal? A gente vai ver os seguintes tópicos. O radar, né, em Banrisul, Fleury e Copa. A maior alta da semana na B3. A maior queda da semana na B3 e a nossa pescaria, tá bom, pessoal? Vamos começar com Banrisul. Turma, Banrisul acionou a nossa entrada, né, em 12,6, com os ajustes ficou em 11,83, tá bom? Na semana, Banrisul fez máxima em 12,12 e mínima em 11,70. E a gente continuou nosso monitoramento sem nenhuma oportunidade de entrada no momento em Banrisul, tá bom, pessoal? Vamos ver como tá o papel, turma? Olá. Aqui, né, foi a segunda-feira. O papel subiu, chegou aqui, né, na região dos 12,12, a máxima da semana, e recuou, tá bom, turma? Turma, como vocês sabem, eu não gosto muito, né, quando faz essas voltas. Mas esse candle aqui, ó, turma, ó, não sei se tá dando para ver, vou tentar circular ele, ó. Esse candle aqui foi um bom candle de alta, tá bom? Rompendo toda essa região aqui, ó, de consolidação, tá bom, turma? E não conseguiu chegar aqui, ó, pessoal, que foi a máxima, né, do mês. Como vocês podem ver, turma, o papel tá bem bonito, né? O papel tá bem legal. E se ele romper essa região aqui, ó, pessoal, ó, ele fica bem bacana para ir para cima, tá bom? Então, Banrisul, no momento nada para ser feito, apenas aguardar, né, o papel ir na sua direção, que é de alta, tá bom, turma? Então, turma, vamos continuar o nosso vídeo. Agora a gente vai para Fleury, tá bom, pessoal? Turma, Fleury sem oportunidade. A máxima foi em 15,58 e a mínima da semana em 15,16. E a gente continua o nosso monitoramento. Vamos ver como ficou o papel de Fleury, pessoal? Então, turma, Fleury, né, como vocês podem ver, houve essa correção aqui, certo? O mês de outubro não está sendo legal para Fleury. Mas uma coisa que eu quero que vocês percebam, turma, é esse candle aqui, ó, tá? Esse candle aqui, como vocês podem ver, ele fez a máxima da semana, tá bom? Que foi lá em 15,58. E olha o fechamento dele, turma. O fechamento foi em 15,58. Eu já falei para vocês que eu gosto de ver um papel, né, que está em tendência de alta, quando ele faz a máxima do dia junto com a máxima da semana e fecha a semana na máxima do dia e da semana, como foi aqui o caso de Fleury, tá bom, turma? Como vocês podem ver, né, aqui, ó, do dia 13, certo? Ele lateralizou, mas ele fechou a semana na máxima do dia, na máxima da semana, tá bom? Lá em 15,58. Então, Fleury ainda está no nosso radar, tá, pessoal? Como vocês podem ver, é um papel que está bem legal, apesar dessa correção aqui que eu sinalizei, né, com vocês nessa seta, mas é um papel que ainda está bem legal para a gente poder estar acompanhando aqui no nosso radar, mas no momento sem oportunidade de entrada, tá bom, turma? Vamos continuar o nosso vídeo, pessoal. Turma, continuando o nosso vídeo, a gente agora vai para Copa. Copa também sem oportunidade de entrada. Copa fez máxima em 130, turma, andou bastante. E mínima em 121,73. E a gente continua o nosso monitoramento. Vamos ver como tá a Copa, turma? Ó, Copa andou bastante aqui, né? No dia 14, né? Andou bastante na terça-feira. E depois fez essa correção. Mas o papel, pessoal, ó como tá o papel. Quando a gente começou a ver o papel foi aqui em agosto, né? E o papel andou
legal, mas sem dar uma oportunidade bacana para a gente poder entrar. Então a gente continua monitorando esse papel, certo, turma? Sem nada para ser feito, tá bom, pessoal? Não há nada para ser feito aqui em Copa. Apenas aguardar o papel dar uma boa oportunidade. Turma, vamos continuar o nosso vídeo. Agora a gente vai, pessoal, para maior alta na semana na B3, tá bom? E segundo alguns critérios, foi a ação de Estapar, a Alpark. O papel fez a máxima em 3,77 e a mínima em 3,32. Foi uma alta, pessoal, de mais de 12% na semana, tá bom, turma? Vamos ver como ficou o papel? Turma, então, ó como tá o papel de Estapar, né, de Alpark. Na sexta-feira, fez esse tremendo candle, tá, pessoal? Ele fechou na máxima, né, praticamente na máxima do dia e na máxima da semana. Ele fechou em 3,76 e a máxima do dia e a máxima da semana foi em 3,77. Então, baita candle, tá bom, turma? Tá bacana, mas como vocês podem ver, conseguiu com esse candle daqui superar essa região daqui, pessoal. Deixa eu pegar o marcador. Ó, com esse candle daqui, né, da sexta-feira, turma, esse candle verde, essa barra de ignição bonita, conseguiu superar essa região anterior aqui, tá vendo, turma? Superou essa daqui também, né? Superou essa região, mas essa aqui que era mais forte, tá bom, turma? Então, ele tá fazendo um bom movimento, tá, pessoal? Mas eu não vou passar nenhuma recomendação, não. Não vou passar nenhuma recomendação nesse papel, não. Vou ficar de olho. Não vai entrar no nosso radar, mas vou ficar de olho, tá? Como vocês sabem, quem me acompanha já há mais alguns vídeos, eu não gosto, né, de papel abaixo de R$5, mas esse papel tá bem interessante, principalmente por causa desse candle da sexta-feira, tá bom, turma? Esse candle daqui. Então, vou acompanhar, né? Tem a Demil que eu tô acompanhando. Vou botar também a Alpark e a Estapar para acompanhar, tá bom, turma? E se esses papéis trouxerem alguma novidade, eu trago aqui no nosso radar, tá? Esses são papéis que eu tô acompanhando de forma alternativa, certo? E se houver alguma novidade, tanto em Estapar quanto em Demil, eu trago aqui no radar, mas no momento, certo, pessoal? Nada para ser feito em Estapar, tá bom, turma? Agora a gente vai para a maior queda da semana na B3. E segundo alguns critérios, foi a ação de Marfrig Global, tá? A máxima foi R$16,69 e a mínima R$14,80. E foi uma queda de mais de 5% na semana, tá bom, turma? Vamos ver como ficou o papel? Turma, como vocês podem ver, né, o papel fez essa queda aqui, ó. Deixa eu pegar o marcador. Fez essa queda aqui, certo? Aqui é o dia 13, tá ok, turma? Esse aqui é o dia 13 e o papel caiu, mas você tá vendo que ele tá tentando corrigir. O problema desse papel, pessoal, é que de setembro até agora, olha o que o papel fez, né? Papel só praticamente caiu. Vou desconsiderar esse candle e esse daqui e praticamente é só candle vermelho, tá, pessoal? O papel não fechou próximo da mínima da semana, né? Como vocês podem ver, aqui foi a mínima da semana, né? Em 14,80, certo? E o papel não fechou próximo da mínima da semana. Então, dos males, esse o menor. Então, possa ser que o papel consiga corrigir, né, um pouco mais essa tendência de curto prazo, que está de queda, mas não vejo nada para ser feito no papel, tá bom, pessoal? Pessoal, aqui a pescaria. É o seguinte, a gente fez uma trava de alta com opção de compra, não deu certo. Essa é uma operação um pouco mais complicada, tá bom, pessoal? E eu vou explicar para vocês.
O primeiro ponto é, se conseguir ser feito, ó, BRKM 780, Strike 780, o preço máximo, você pode até desconsiderar esse 12 e esse 20, porque o preço máximo da estrutura tem que ser esse, 4, tá bom, pessoal? E uma venda de BRKML 850 com strike em 850, tá bom, turma? Então, vai comprar 2 dessa para cada uma dessa. E isso significa 2 por 1. Então, compra 2 BRKMK 780 para cada uma BRKML 850. Essa daqui, o vencimento, pessoal, é em novembro. E essa daqui, turma, o vencimento é em dezembro, tá bom? Pessoal, quem não tiver familiaridade com opções, nem faz, tá bom? Turma, essa recomendação tem validade. E a validade é a sexta-feira agora, dia 24. Se não conseguir montar essa trava calendário de venda com opção de compra até sexta-feira nessas condições que eu apresentei, não monte depois, tá, pessoal? Tem que montar essa estrutura até sexta-feira, dia 24, que é a validade dela, tá bom? Então, se não conseguir montar essa semana, não monte nas próximas semanas, porque o tempo tem que ser a nosso favor, tá bom, turma? Tanto o tempo quanto a correção no ativo objeto que é Braskem, tá bom? Pessoal, na quarta-feira, dia 15, eu publiquei no meu X, inclusive se você não me segue no X, já vai e segue @netoalves, com 2 T's, BR, e lá tem um paper, tá? Que é o relatório da recomendação explicando tudo direitinho. Esse paper é só a primeira parte, que seria o da trava calendário de venda, tá bom, turma? Neto, e por que isso? Porque a gente vai montar essa estrutura de 2 BRKMK 780 para cada uma BRKML 850, tá bom? Essa estrutura, pessoal, tem que custar no máximo R$4, tá? Se custar mais que R$4, vocês não fazem, tá? E isso daí você tem que ver na sua corretora se você tem como otimizar isso, tá bom, turma? Qual é o objetivo disso, turma? O objetivo, pessoal, deixa eu pegar aqui para vocês, vou botar na tela. O objetivo é esse, é a gente poder, tá, ganhar numa correção do ativo objeto que é Braskem, BRKM5. Então, nosso objetivo é esse, tá bom? Neto, e se chegar próximo do vencimento? Turma, aí a gente vai ter que acionar um seguro. O que é seguro? A gente destrava essa operação da trava calendário de venda e monta uma trava calendário de compra. Neto, e como é que a gente faz isso? A gente montou essa estrutura aqui, tá bom, pessoal? Da trava calendário de venda. E o que é que a gente faz caso chegue próximo do vencimento, que é o nosso maior risco, e o ativo não faça o que a gente quer? Aí a gente vem e compra. Aqui não está disponível a BRKM A850. Então a gente compra a BRKM A840, tá? Que vai ser o nosso seguro. E essa daqui, a K780, vamos colocar que ela virou pó. Então, acontece isso, tá bom, turma? Fazendo com que a nossa trava calendário de venda se torne uma trava calendário de compra, tá bom, turma? E por que que a gente faz essas estruturas, pessoal? É importante vocês entenderem que essas estruturas são feitas para que a gente gaste o menos possível na montagem delas, entendeu, turma? Se a gente fosse comprar uma opção de compra a seco, ia ser muito mais caro do que com essa estrutura. Para vocês terem uma ideia, pessoal, caso acione essa trava e depois caso acione o seguro, a gente vai ter um custo muito próximo do que se a gente tivesse comprado agora a seco a opção K.
entendeu? Então a gente monta essa estrutura acreditando que o papel vai fazer uma correção num prazo mais curto, mas caso não dê certo essa estrutura da trava calendário de venda, a gente pode sair da call agora do prazo menor, que é novembro, e entrar numa call do prazo maior, que é janeiro, e o custo vai ser muito próximo, pessoal, do que se a gente tivesse comprado a opção a seco. Então, a estrutura serve para a gente poder ter um gasto menor, né? Um custo menor para montar essa estratégia com opções. E caso o papel ande a nosso favor, a gente desfaz a estrutura, tá bom, turma? E embolsa os resultados. Como vocês podem ver, turma, o papel de Braskem, deixa eu botar aqui na tela. Ó, o papel de Braskem, ele tá, pessoal, numa forte tendência de baixa, né? E o que eu queria que ele fizesse, que era uma correção aqui, ó, nessa linha amarela, ele não tá fazendo, coisa que antes ele fazia com a maior facilidade, tá bom, turma? Como vocês podem ver aqui, ó, ele não chegou nem perto. Então ele tá numa forte tendência de baixa, tá bom, turma? Só que eu ainda acredito que ele vai voltar nessa região aqui, próximo dessa região. Por isso que a gente está pegando o 780, tá? E nos protegendo, né, da venda para reduzir o nosso custo aqui no 850. Mas caso o papel ande isso tudo e vá lá para cima dos R$8, próximo do vencimento da nossa call, a gente tem um seguro comprando uma call de janeiro, né? A BRKMA ainda não está disponível a 850. No caso, a gente teria que comprar 840 lá na frente, lá em novembro, tá bom, turma? Não é agora, não. E dessa forma, a gente mudaria a estrutura de uma trava calendário de venda para uma trava calendário de compra, tá bom, turma? Se ficou muito complicado para vocês, não façam a operação, tá bom, turma? Eu vou tentar deixar o link na descrição dessa primeira recomendação, que é a trava calendário de venda com opção de compra. Eu publiquei no meu X, se vocês quiserem pode ir lá conferir, tá? A publicação acho que é do dia 15 e vai estar aqui também, se eu conseguir, né? Se o YouTube permitir, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também, aí vocês acessam e lá tem toda a recomendação detalhada dessa primeira parte, que é a trava calendário de venda com opção de compra. Se acionar e chegar próximo do vencimento lá em novembro e o papel não fizer a correção que a gente quer, a gente muda de uma trava calendário de venda para uma trava calendário de compra, comprando a opção de janeiro, tá bom, turma? Esse foi o nosso vídeo. Quero muito, pessoal, pedir a gentileza de vocês para que vocês deixem um like nesse vídeo, se inscreva no canal, ative os sininhos. Turma, acesse o meu X, lá tem várias informações que eu disponibilizo durante a semana para vocês. Tem essa recomendação da trava calendário de venda com opção de compra. Vou tentar deixar o link também aqui na descrição do vídeo. E compartilhe, pessoal, o vídeo. Se você está gostando dos nossos vídeos, compartilhe com aquelas pessoas que vocês sabem que têm um interesse no mercado financeiro. E, mais uma vez, muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço e até o nosso próximo Radar Semanal.